Olá, eu vou apresentar o artigo que tem como tema Os recursos que associam gerentes a uma mensagem aumentam as reações dos investidores às divulgações narrativas? Esse artigo tem como autores Scott Azaia, da Universidade de Iowa, Robert Libby e Cristina Rennekamp, da Universidade de Cornell. Neste estudo são realizados 4 experimentos que analisam o papel dos gerentes na comunicação do desempenho da empresa, com o intuito de descobrir como a associação dos gerentes com a mensagem pode influenciar as reações dos investidores. E assim, 2 tipos de escolhas de divulgação foram examinadas: o uso de pronomes pessoais e a inclusão de foto do gerente na divulgação. No experimento 1, os participantes leram uma divulgação em que o CEO de uma empresa hipotética faz uma afirmação sobre o resultado de uma ação judicial, e nesse experimento o estudo manipulou 2 variáveis: se o CEO afirmava que era provável ou improvável que a empresa ganhasse a ação judicial e se ele se referia à empresa em primeira pessoa ou terceira pessoa. E nesse experimento, os resultados mostraram que o uso de pronomes pessoais pelo CEO afetou a crença dos participantes na afirmação. E quando o CEO usou pronomes pessoais e afirmou que era provável que a empresa ganhasse, os participantes acreditaram em uma probabilidade maior de vitória, e quando o CEO usou pronomes pessoais e afirmou que era improvável que a empresa ganhasse, os participantes acreditaram em uma probabilidade de menor vitória. No experimento 2, a manipulação verificou se a divulgação continha boas ou más notícias e se o CEO se referia à empresa em primeira ou terceira pessoa ao discutir as expectativas de desempenho futuro na frase final da divulgação. Os resultados mostraram que o uso de pronomes pessoais de primeira pessoa na frase final resultou em avaliações mais positivas quando as notícias eram boas e avaliações mais negativas quando as notícias eram ruins. Os resultados também mostraram que os participantes acreditavam que o uso de pronomes pessoais aumentava a associação dos gerentes com a mensagem, mas não antecipava o efeito nos julgamentos de avaliação. E esse resultado sugeriu que eles podem não estar conscientes dos efeitos dos pronomes pessoais. No experimento 3, foi utilizada uma abordagem diferente para manipular a associação dos gerentes com a mensagem. Através de uma carta aos acionistas, foi manipulado se a divulgação continha boas ou más notícias e se a foto do CEO estava presente na divulgação. Os resultados foram consistentes com as previsões e mostrando que as reações dos participantes foram mais fortes quando a foto do CEO estava incluída. E no experimento 1, 2 e 3 não foram encontradas evidências de que essas reações sejam explicadas pela confiança na divulgação ou pela percepção da administração sobre as informações. E também não foram encontradas evidências de que a confiabilidade ou competência da administração expliquem as reações. E para investigar esse processo foi realizado o experimento 4, que é semelhante aos anteriores, e assim foram coletadas medidas adicionais e foram descoberto que os pronomes pessoais aumentam a confiança nas informações e a percepção da crença da administração e a confiabilidade da administração. Essas medidas levaram a reações mais positivas às boas notícias e mais negativas às más notícias. E as medidas alternativas não explicaram os resultados. Essas descobertas apoiam a ideia de que as escolhas de divulgação que associam gerentes à mensagem aumentam a credibilidade da divulgação e influenciam as reações dos investidores. Nesse artigo, os pesquisadores previram que as escolhas de divulgação que associam gerentes de forma mais próxima com a mensagem teriam um impacto maior nas reações dos investidores. Eles descobriram que tanto o uso de pronomes em primeira pessoa quanto a inclusão da foto do CEO foram interpretados como indicadores de maior associação com a mensagem. E nas avaliações intra-sujeitos, os participantes não acreditavam que suas decisões de investimento fossem afetadas por esses elementos nas divulgações. Mas entre os sujeitos foi descoberto que essas características de divulgação influenciavam a reação dos investidores a boas e más notícias das divulgações.
As medidas de processo coletados no experimento 4 sugerem que a associação dos gestores com a mensagem aumenta a credibilidade da divulgação. E assim, essas descobertas mostram que os investidores reagem mais fortemente à divulgação que contém recursos que associam gerentes à mensagem. Thank you.